Começa agora, Jogo Falado. Apresentação Fred Soares, aqui na Rádio Roquete Pinto. Olá, amigos, boa tarde. São 2h47 aqui no Rio de Janeiro. Começa agora mais uma edição do Jogo Falado. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2022. Um dia diferente para esse programa. Infelizmente não é por um motivo bom. O meu mestre, o meu professor, o meu inspirador, o sujeito que, aliás, inspirou a criação desse programa, que estreou no dia 19 de janeiro de 2020, Luiz Ribeiro, meu querido amigo, como disse, meu querido mestre, se foi ontem, aos 63 anos, depois de uma luta dura, de uma luta árdua, para se recuperar de um grave problema de saúde, infelizmente. Ele nos deixou e com isso deixa também uma lacuna, uma cratera, na verdade, no meio do radiojornalismo do Rio de Janeiro. E todos nós que fazemos jornalismo, que fazemos rádio, a partir de hoje, vamos viver um problema muito sério, porque vamos ter que trabalhar o dobro, o triplo, o quádruplo, para que a gente possa devidamente compensar essa falta, essa cratera que vai se estabelecer com a saída do querido Luiz Ribeiro, que aliás vai ser cremado amanhã no crematório da Paciência, no Caju. O velório começa às 11h30 da manhã. A família convida todos os fãs que ao longo aí de praticamente 40 anos de carreira estabeleceu essa relação praticamente de amizade com Luiz Ribeiro, que no microfone principalmente da Super Rádio Tupi conseguiu estabelecer um altíssimo padrão de qualidade nas suas transmissões, primeiro na jornada esportiva, depois para o jornalismo diário, para o dia a dia ali que a gente tão bem conhece, e conseguiu levar um jornalismo mais culto para o rádio. Afinal, o Luiz tinha uma cultura geral absolutamente imensa, fora do comum, eu diria, e que fez com que ele se estabelecesse em todas as áreas nas quais ele realmente se metesse a trabalhar. Luiz Ribeiro foi um grande analista político, foi um grande âncora do carnaval, e eu tenho uma falta danada disso, porque nesse caso especificamente eu tinha uma relação direta com ele, e evidente no esporte, onde ele surfava. Eu fiz questão de chamar dois companheiros que já participaram aqui desse programa, e quando esse processo todo infeliz de pandemia terminar, eles vão estar conosco aqui novamente. E eu falo do Tony Vendramini e do Lauro Araújo, que durante alguns anos participaram com o Luiz Ribeiro, lá do Bola em Jogo da Super Rádio Tupi. Tempos depois eu também cheguei humildemente ali e consegui me juntar a esse grupo de amigos. Eu já conheci o Tony de outras jornadas antes, na verdade eu conheci até o pai do Tony Vendramini, e ali se estabeleceu uma família. Era um prazer imenso todo domingo a gente chegar ali no finalzinho da manhã, bater aquele papo e ir pro ar de uma forma sempre muito bem-humorada, sempre muito brincalhona, mas acima de tudo, com muita informação e com opinião de qualidade. Eu tô aqui com o Tony Vendramini e com o Lauro, já ao vivo. Alô, Tony, você tá me ouvindo, meu amigo? Oi, Fred, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu tô ouvindo sim. Você Obrigado tá... pelo convite, é um prazer falar sobre o Luiz, né, cara? Não sempre. Não circunstância, é verdade, mas por tudo que ele foi, por tudo que ele representou, enfim, pelo grande jornalista, pelo grande radialista e pela grande pessoa que ele foi. Isso aí. Lauro, meu amigo, você também tá aí? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos os ouvintes da Roquete Pinto. Estamos aqui muito tristes, né? Perdemos o Luiz Ribeiro, um jornalista referência no rádio brasileiro. Pois é, desde ontem, e eu confesso pra você, Tony, Lauro, eu praticamente não dormi, né? Eu fiquei no meu celular praticamente a noite toda tentando resgatar coisas que me fizessem lembrar positivamente do Luiz, e praticamente todas as lembranças que eu tenho dele são positivas. Eu queria que vocês mensurassem, primeiro o Tony, depois o Lauro, realmente a falta que o Luiz Ribeiro vai fazer para o nosso meio. Começa com você, Tony. Bom, eu acho que o primeiro motivo pelo qual ele vai fazer muita falta você já abordou: a ampla cultura que o Luiz Ribeiro tinha. O Luiz tinha muito conhecimento em vários campos, e mesmo o que ele não conhecia, ele se obrigava a estudar, ele mergulhava, ele aprofundava, ele ia
pesquisar, ele ia estudar, ele não ia para o ar despreparado, ele sempre se preparava muito, ele sempre estudava antes de entrar no ar. E uma outra questão que deve ser colocada sempre quando se fala no nome do Luiz Ribeiro é o profissional extremamente ético que ele foi. O Luiz Ribeiro é o cara mais ético que eu já conheci. É uma pessoa que nunca se dobrou ao que é injusto, ao que é ruim, aquilo que a gente repudia, a coisas com as quais ele não concordava. E ele tinha... O Luiz Ribeiro era muito difícil, um cara muito... um gênio, um temperamento muito forte. Eu sou um pouco parecido com ele. E o Luiz Ribeiro sempre colocava esse temperamento e essas convicções para combater essas questões que ele considerava injustas, que ele considerava ruins. Ele era um cara a favor da verdade, né? A favor da honestidade. Então eu acho que esse extremo ponto de vista ético, essa extrema capacidade ética que o Luiz Ribeiro tinha, tem que ser recordada. E ao lado dessa vontade de aprender, dessa vontade de estudar, desse preparo que ele sempre tinha, cara, quando ele colocava isso no ar, ele voava, né? Era um gênio, um monstro realmente da comunicação, porque ele aliava essas duas virtudes quando ia pro ar. Combativo, cara que não se curvava mesmo. E isso que você falou, Tony, de ele sempre tentar colocar no ar a informação mais precisa, a informação mais abalizada, teve no Lauro Araújo uma referência muito grande nesse sentido, né? Porque o Luiz era extremamente científico, então ele acabou levando o Lauro pro programa, porque o Lauro, ele trabalha com os números, né? E aí, Lauro, como é que foi essa relação com o Luiz Ribeiro aí ao longo dos anos? Olha, essa relação, Fred, foi uma relação de primeiro lugar de amizade. Eu hoje tenho muito agradecimento a fazer ao Luiz Ribeiro. Foi ele o responsável por eu participar dos programas da Rádio Tupi, do Bola em Jogo, né? E eu acho que o Luiz Ribeiro, ele foi como eu disse no início, uma referência no jornalismo, né? Com conhecimento de economia, política, saúde, educação, segurança pública, cultura popular, o carnaval, as coberturas que vocês fizeram, área de esporte, essa capacidade dele de absorver todas as áreas da sociedade era uma coisa incrível, né? E ele era um jornalista completo, digamos assim, né? Ele tinha uma argumentação que eu considero uma argumentação imbatível, né? Eu estou me lembrando aqui agora do caso Everton da Portuguesa em 2013, quando envolveu Fluminense, Flamengo, aquela confusão toda, rebaixamento, etc. O Luiz Ribeiro, numa das discussões, ele chegou a invocar o direito constitucional da Portuguesa. Quer dizer, ele defendia a argumentação dele até o último cartucho que ele tinha, né? Outra coisa que me lembro muito bem dele, do período que eu convivi com ele, foi em 2011, a tragédia de Teresópolis, das chuvas. Ele foi para Teresópolis, levou uma equipe de trabalho para fazer a cobertura e ele tinha muito orgulho. Ele fez uma cobertura assim, acho que durante uma semana lá em Teresópolis, ou até mais, e foi uma coisa assim espetacular, foi um marco no rádio brasileiro, né? Verdade. Lembra disso? Lembro, inclusive ele falava muito como uma espécie de ponto de virada da carreira dele. Exatamente, né? Isso é uma coisa que me marcou muito também. Por outro lado, ele como pessoa, era uma pessoa tremendamente, vamos dizer assim, tremendamente desejoso de ajudar os outros, né? O meu caso foi exatamente esse. Ele me deu uma ajuda. Após uma reunião de cerca de 1 hora, 2 horas, ele me escalou para participar do Bola em Jogo, numa época em que no rádio, na televisão, não se usava estatísticas de futebol. Ele conheceu o trabalho que eu fazia e imediatamente ele percebeu que poderia ter alguma coisa de interessante ali e me escalou para o Bola em Jogo. Eu não tenho a menor experiência de rádio, de microfone, nem nada. Ele disse, não, você vai fazer, você senta lá que eu vou te perguntando, você vai respondendo. Então, eu me lembro que a gente chegava lá no domingo, antes do programa, chegava 1 hora, 2 horas antes do início do programa, ele já fazendo a pauta dele, já tinha todos os assuntos, ele já sabia tudo que tinha acontecido no final de semana. Tudo naquele papelzinho, né? Aquele bloquinho dele. E outra coisa, Fred, a capacidade dele de segurar um programa de 3 horas, né? Com uma coisa que a gente olhava assim no relógio, de repente já tinha passado 1 hora, 1h30. Te digo mais, meu caro Lauro, certa vez
a gente teve que, numa terça-feira de carnaval, ocupar um espaço, né? Quando a programação da rádio é diferenciada, um espaço que ia das 5 da tarde até as 10 da noite, para fazer uma espécie de balanço do que tinha sido o carnaval, né? E eu fui pra rádio com a certeza de que ia ser uma encheção de linguiça danada. E longe disso, ele tinha conseguido produzir tudo. Ele estava praticamente sozinho ali. Ele ligou para as pessoas, ele combinou horários de entrevista e tal. E a programação passou de forma interessante e até de forma muito ágil. Vou interromper você um pouquinho, Lauro e Tony. Eu queria que vocês ficassem um pouquinho, que eu lembrei aqui alguns bons momentos do Luiz Ribeiro na Rádio Tupi. E eu achei aqui, Tony, inclusive você participa, o Lauro também está nesse programa, de 10 anos atrás, quando já se discutia, e aliás acho que vai se discutir ad eterno, uma questão que perturba muito o futebol brasileiro, que é a questão do calendário, né? Vamos matar a saudade um pouquinho, de 10 anos atrás, vamos voltar no tempo e relembrar o nosso Luiz Ribeiro, que é simplesmente inesquecível para todos nós. Vamos ouvir. Isso aqui. Agora, aqui na Europa, tem jogo domingo pelo Campeonato Nacional e quarta pelas ligas, isso acontece também. E só que lá eles não priorizam, é o que o Jorginho está dizendo. Ele tem elenco para, depender do adversário, escalar um time forte na quarta-feira, sem causar prejuízo no domingo. Aqui não. Se você pegar o time do Vasco hoje, minha gente, você tem o Fagner, o goleiro, Fernando Praz, e o Carlos Alberto, que nem é titular. E mais nada. É um time completamente... Pega o do Fluminense. Se você pegar o do Fluminense, você chora. De garotos e reservas. De reserva, não há assim, não tá no elenco. O cara fala assim, puxa lá, traz pra cá. Então vai, Berna no gol, Wallace, Digão, Leandro Eusébio, o Wellington Carvalho. A audiência não conhece. Carleto, Fábio Braga, Lanzini, Matheus Carvalho, Marco Júnior e Samuel. Um monte de garoto. É diferente da situação da Europa. A Europa, tu olha pro banco, o cara tem lá que estão lá, vai jogar o Kaká. Elenco, ele tem 18 caras. Vai jogar bons. O Kaká, que não joga. Isso, Leão. Não, e além de... Eles mudam só 3, 4, 5, não, e você olha todo. pro banco, às vezes tá o titular ali para entrar num caso emergencial. Né? Quantas vezes? O Iata que conhece ele bem, é poupado de acordo com o resultado do jogo. Quantas vezes Real Madrid e Barcelona se enfrentaram? 4. Aí. 4 vezes, 2 na Copa e 2 na Liga. E o Iata pode... Pois é, essa é a participação dessa turma boa aí que fazia o Bola em Jogo. Há 10 anos atrás, o Tony Vendramini estava nessa mesa, o Lauro Araújo também, eu me integrei a ela tempos depois. Bons tempos, né? E como sempre, né, Tony, o Luiz fazendo questão de entrar a fundo nos assuntos, né? E o programa se dedicava muitas vezes, aliás, eu diria, na maioria das vezes, a assuntos que fugiam muito do campo e bola. Afinal, eram 3 horas de programa, né? E a gente podia analisar o futebol brasileiro de uma forma muito mais ampla, né? Eu acho que esse era o principal diferencial dele, né, Fred? Ele não se limitava a esse campo e bola. Inclusive, você citou aí, você e o Lauro citaram a tragédia na Serra, que ele levou a equipe para cobrir, como se fosse um ponto de virada na carreira do Luiz. E eu cito um outro ponto de virada, um ponto que elevou demais o Luiz na carreira de jornalista. Alô, Tony? Alô? Opa. Alô? Oi, Tony, você deu uma sumidinha aqui, deve ter dado uma falha na linha, continua. Mas voltamos. Então, um outro ponto muito importante que levou demais a carreira do Luiz no futebol, no rádio esportivo, e que ele teve uma atuação decisiva e cobrindo também o extracampo, foi a CPI do futebol. O Luiz, naquela CPI do futebol, foi a fundo, ele entrevistou políticos, dirigentes e tudo mais. Ele realmente mergulhou naquele ambiente e trouxe muita informação, sempre trazia muita informação, se indispôs com muita gente por causa dessa cobertura, mas ele foi buscar a verdade. Esse era o Luiz Ribeiro, né, cara? Ele realmente mergulhava nos assuntos. E é engraçado essa postura combativa que a gente viu agora, que a gente ouviu agora, né? Porque eu confesso, cara, que tinha vezes que eu combinava ali com o Jorge Nunes de discordar dele só pra ouvir o argumento, sabe? Era uma coisa que a gente fazia só pra ouvir o que ele ia falar. O Lauro com o Lauro também, né, Lauro? A gente Verdade. No olhar ali a gente sabia que a gente podia provocar o Luiz, cutucar ele, só para ouvir o argumento dele, aí ia defender até o final. E aí é que o debate ficava bom, né? E o programa, além de ter muita informação, muita opinião de qualidade, tinha os momentos de descontração. Eu aproveitava, né, eu já fazendo parte da bancada, para dar umas alfinetadas no meu amigo Tony Vendramini. E eu vou me lembrar
de um desses momentos aqui. Então, só para contextualizar, eu não posso dizer o nome da pessoa, porque ela não me autorizou, evidentemente, mas a gente pegava o pé de um determinado colega nosso, cujo apelido era Gato Preto. Lembra disso, Tony? Lembra, Laura? Lembro. Pois é, aí várias vezes. Problema, hein, cara? Aí eu ficava uma semana inteira em casa pensando em alguma coisa para inventar, para criar, para colocar no ar. Enfim, e rolava algumas coisas legais. E eu recomendei pro Tony agora, inclusive, essa noite. E eu vou relembrar uma delas aqui. Vamos ouvir essa brincadeira que eu fazia. Vamos lá. Que nós estamos numa série de fazer grandes homenagens ao bichão. Não, pois é impressionante, né? O avanço da ciência. Eu li essa semana que a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, ela conseguiu uma música de ciência, Alain. Afinal, uma grande descoberta científica, importante para o desenvolvimento da humanidade. Né? Descobriram que existe um padrão, né? O departamento de fonoaudiologia da Universidade de Birmingham descobriu que existe um padrão de linguagem na comunicação do gato. Ou seja, gato, comunicação, tudo a ver, né? E aí descobriram, inclusive, que aquele padrão de comunicação implica numa mensagem que pode ser traduzida para a linguagem humana. Essa é a grande descoberta, que inclusive promete revolucionar a relação com os animais, porque agora vão estudar com relação a outros animais de estimação. Então o gato fala. Então, por exemplo, aí exatamente, se informar mais, eu mantive contato, né, com os professores da universidade. Eles me mandaram uma mensagem que eles, na detecção deles, acabaram, como a gente estava falando, as pessoas hoje estão conectadas, antenadas, né? Então o sinal da Rádio Tupi chega na Inglaterra. E aí pegaram exatamente a fala, entre aspas, desse gato aqui, ó. E aí foram traduzir. E aí traduziram o seguinte: o gato quis dizer o seguinte: olá, Luiz Ribeiro. Eu ouço o seu programa diariamente, principalmente aos domingos, o Bola e Jogo. Eu queria muito agradecer a homenagem que você faz aos gatos do mundo. Então, inclusive, diante desse novo invento, dessa nova descoberta, eu queria saber se existia uma oportunidade de eu trabalhar na Rádio Tupi, porque eu seria um primeiro gato a trabalhar na Rádio Tupi. Então, assim, fica a mensagem para você, Luiz. Há a possibilidade de um gato trabalhar na Rádio Tupi? Olha, nós não devemos nunca fechar o mercado. E seria realmente um impacto muito grande ter um gato trabalhando. Mas não seria inédito, seu gato inglês. Não seria inédito. Mas, olha, um gato falando é assim, impressionante. Poder conversar com os nossos animais é um avanço impressionante. Não, você poderia botar mais uma vez o gato que mandou a mensagem? Poderia. Eu gostei dele. Lembrando que isso é uma mensagem de fato de um gato, né? Não, eu tô vendo. Falando aqui. Vamos botar no ar. Meu Deus do céu, tá um pouco rouco, mas... um pouquinho falando muito, né? Afinal é jogo domingo e quarta, domingo e quarta. A mensagem é pequenininha, mas quando eles deixam de... exatamente, que nem algumas línguas asiáticas, né? É pequenininho no tamanho, mas a mensagem é grande. Mas do avanço que a gente pode agora falar com os nossos bichos. Não, e se o gato acabar sendo contratado, saiba, né, que ele, como todo inteiro, ele se submete ao regime trabalhista brasileiro, tem que se submeter a exames de saúde. Inclusive alguns um tanto complicados, mas são necessários, né, Luiz? Eu tô realmente preocupado, porque qualquer dia, você sabe que ataque de felino é fogo, né? O Leão sabe disso. Inclusive, eu acho que vai ter contestação nessa história de ser o primeiro gato. Não, isso não. Inédito pra trabalhar, não. Isso com certeza. Inédito, né? Não, eu já fiz minha pesquisa, tem outros gatos já. Ah, já? Vamos seguir a pauta. Se eu podia citar antes de seguir a pauta? Não vou seguir nada. Eu tô feliz com esse gatinho que falou comigo direto de onde? Da Inglaterra, né? É da Inglaterra, é um gato lorde. Gato lorde. De novo aqui, ó. Ai, gatinho. Muito bom, muito bom. Tchau, gatinho. Uma boa noite, boa tarde, então, pro gato lá de Londres, não é verdade? Bem, muito bem. 2h20. E aí a gente via, né, o Tony e Lauro, que o nosso Luiz Ribeiro também tinha o seu quê de sacanagem, né? Gostava de uma brincadeira também, né? Ele tinha Fred, se você Calma, um de cada vez. Vai, Lauro.
se você analisar essa matéria que você colocou, essa parte do programa, ela tem coisas interessantíssimas. Primeiro que o Luiz, como o chefe do programa, o redator-chefe do programa, ele pautou essa matéria, ele aceitou, ele entendeu a matéria. Segundo, que ele participa com você de todo o esquete, vamos chamar isso de um esquete. Um esquete, e tudo criado na hora, tá? Não tinha roteiro nenhum, não. Não, e ele participou como ator, junto com você. Isso. Né? E terceiro, que ele fez escada pra você. No esquete, ele era o escada. Você concorda comigo? Ele era o escada, você era o principal ali e o gato. É verdade, sobre esse aspecto eu nunca nem tinha pensado. Então, olha só, ele como chefe do programa autorizou a pauta, ele participa como ator e ainda faz o papel de escada. E o Luiz é só o Luiz mesmo, impressionante. E o Tony morria de rir, né, Tony? Então, porque é curioso, o Luiz sempre teve uma postura muito fechada, muito sisuda, né? Ele sempre pareceu muito fechadão. E ele, no entanto, era um cara engraçado demais, cara. Quando ele se soltava, quando ele falava as piadas, quando ele participava das brincadeiras, ele era um cara muito engraçado, muito engraçado. É que ele demorava um pouquinho a se abrir, a pegar confiança nas pessoas, né? Mas quando ele pegava confiança, quando ele entrava na brincadeira, ele era um cara extremamente engraçado. E um outro ponto também que eu gostaria muito de citar, né, Fred? O Lauro já citou a generosidade do Luiz, né? Um cara extremamente generoso. E comigo não foi diferente. O Luiz foi extremamente generoso e carinhoso, me acolheu muito bem. Eu conheci o Luiz antes de ir para a Rádio Tupi. Eu era estagiário na Rádio Globo. Então você vê, um menino, um garoto, né? Fui cobrir um daqueles arbitragens malucos da federação, só tava o Luiz lá, cobrindo pela Tupi. E eu colei com ele, comecei a trocar, comecei a conversar e tudo mais. E ele, começou a me ensinar, começou a me passar um monte de coisa e tudo mais. E a gente fez ali, estabeleceu ali uma ligação, uma amizade que viria a se reforçar depois na Rádio Tupi. E depois que eu deixei a Rádio Tupi também, porque ele me pegou pelo braço também, você imagina, ainda menino, né, cara, 20 e poucos anos, me colocou num programa líder de audiência, por cercado de jornalistas consagrados, porque ele acreditou no meu potencial e porque ele quis me ensinar a fazer aquilo ali, a debater, a colocar os pontos de vista, ser extremamente ético. O Luiz tinha isso, tinha essa generosidade, tinha esse coração. Quando ele gostava da gente, quando ele confiava, ele trazia, sabe? Ele acolhia, levava para participar, para ter perto dele. Isso era bem legal, né? É por isso, né, cara, foi por isso que ele foi uma escolha óbvia para ser um dos padrinhos do meu casamento. Rapaz, felicidade a sua. E essa história de estabelecer uma confiança, a minha com ele se estabeleceu num outro cenário. Depois eu fui pro Bola em Jogo, mas o primeiro palco em que se estabeleceu essa relação de confiança foi na Marquês de Sapucaí, onde a gente protagonizava momentos muito legais. E ele sempre falava assim comigo, Tony: ô compadre, chega na hora da abertura, hein? Chega na hora da abertura, porque eu preciso de você ao meu lado. Ele sabia que eu passava para ele muitas informações, dava subsídios, que fazia com que a gente ocupasse aquela pré-hora antes da transmissão dos desfiles da escola de samba. Eu vou me lembrar, Tony e Lauro, de um desses momentos, vou colocar aqui no ar, para que a gente mostre esse lado eclético do Luiz Ribeiro. Vamos ver. Esse desfile hoje aponta para uma escola que vai realmente encorpar, é um crescimento que você nota isso, que ela pode ficar no grupo, de fato, está caminhando para isso? Ela fez carnaval para além de ficar no grupo, ela fez carnaval pelo menos até o momento para voltar no sábado das campeãs. Não nesse aspecto, é de ficar no grupo por muito tempo. Isso aí... por algum tempo. Isso só o tempo dirá, a gente não sabe o quanto que o Tuiuti gastou nesse carnaval que vai lhe possibilitar gastar a mesma coisa nos próximos carnavais e ter o mesmo nível de desfile, mas ela tinha que fazer isso e fez muito bem. E eu sinceramente, Luiz, torço para que esse desfile do Paraíso do Tuiuti sirva como uma espécie de quebra de paradigma dentro do grupo especial aqui do Rio de Janeiro, e explico por quê. Aqui sempre se falou que a escola pequena não tem chance, a escola pequena não briga em cima, a escola pequena não volta no sábado das campeãs e a escola pequena só serve para disputar para não cair. Isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa que inclusive inibe as escolas menores de tentar alçar maiores voos, porque a escola menor pensa, poxa, por que eu vou investir se eu chegar lá em cima e fizer desfile para ser campeão, não vão me dar o título? Isso tem que ser muito repensado. Eu faço sempre uma comparação com São Paulo. Não dão. Você pega aí a lista dos últimos 30, 40 campeões do Carnaval do Rio de Janeiro
Quem foi a última escola pequena a ser campeã? Se a gente botar na ponta do lápis, a última escola pequena a ser campeã foi a Beija-Flor, quando ela ainda era pequena, nos anos 70. Depois disso, só ganharam Beija-Flor, claro que aí passou a se estabelecer como uma grande. Imperatriz e Mocidade entraram nesse hall, né? Império Serrano ainda conquistou um título, Salgueiro voltou a conquistar depois de muito tempo, Mangueira, Portela agora. Enfim, e a mais recente, podemos dizer também, a Unido da Tijuca, que já tinha sido campeã lá em 1936, mas só voltou a ganhar um título no início da segunda década dos anos 2000. Então, o hall de campeões aqui é muito pequeno e a possibilidade de chegada de escolas menores também não é muito considerável, diferentemente de São Paulo, onde a gente sabe que se uma escola pequena fizer um bom desfile, ela pode ganhar, assim como se uma grande fizer um mau desfile, ela pode cair. Isso que eu tenho com a preocupação. Eu não sei se os critérios, né? Se o Carnaval de São Paulo tem tanta cancha assim pra gente poder fazer uma comparação com o Rio de Janeiro. Eu acho que aqui o buraco é mais embaixo, pela sua tradição e etc. Mas eu não queria desperdiçar o seu tempo. Eu queria fazer uma outra questão que é importante nisso que você falou. Já, logo após a informação do Marcos Vinícius. É isso, Marcos? Pois é, esse era o clima lá da avenida, o bate-papo, do qual, aliás, meu amigo Tony, meu amigo Lauro, eu vou sentir muita falta, rapaz, quando chegar lá no dia 24 de abril, agora eu nem me lembro se vai ser esse o dia do desfile, mas quando a transmissão for aberta e não ter o meu querido Luiz Ribeiro do meu lado, vai ser uma pancada. Mas vamos seguir a vida, né, meus? Fred, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca fui muito de ouvir transmissão de carnaval pelo rádio, né? Mas quando eu passei a participar do lado do Bola em Jogo e conhecer as pessoas na rádio, então eu comecei a me interessar em ouvir as coberturas que vocês faziam, né? E aí quando eu vi o Luiz Ribeiro como âncora da transmissão, aí mesmo é que eu passei a todo ano acompanhar as transmissões aqui, o máximo que eu podia pelo rádio. E uma coisa que me marcou muito era a importância que o Luiz Ribeiro dava para a bateria, e ele até criou um bordão, né? Foi. Quando a bateria estava bem quente mesmo, ele gritava assim: arrebenta a bateria. Isso é um negócio que não sai do meu ouvido nunca. Eu lembro de carnaval, é Luiz Ribeiro e arrebenta a bateria. Pois é, rapaz, isso vai fazer uma falta. Conclui, Tony. A transmissão pelo rádio era completamente diferente do que a gente via na TV, né? Exatamente. Completa mesmo. Você tinha mais detalhes. E o Luiz gostava de ressaltar esses detalhes, gostava de dar esses destaques, né? Do que não estava aparecendo na televisão. Pois é. Então, às vezes, a gente ouvia que um carro tinha quebrado, que um componente tinha passado mal, que tinha um buraco em alguma ala. E na televisão a gente não estava vendo nada disso. Na televisão estava tudo muito lindo, muito bonito e tudo mais. E havia problemas na escola que estava desfilando. E o Luiz fazia muita questão de valorizar esse tipo de informação. Pois é, rapaz. Vai fazer uma falta danada. Meus amigos Tony Vendramini e Laura Araújo, saúdo vocês dois, assim como saúdo outros que participaram comigo desses anos de relação com o Luiz Ribeiro e que tiveram importância também. Sérgio Lobo, Rui Guilherme, Eugênio Leal, e aí eu tenho que parar para pensar, para me lembrar de outros. Marcos Vinícius, querido amigo, Marcos Frederico, Fred, e tantos outros. Conclui, meu irmão. Salve também do Alcei Bueno de Camargo. Sim. E salve Jorge Nunes, cara. Jorge Nunes, que aliás apareceu no primeiro áudio que eu coloquei aqui, grande dupla que agora se restabelece lá no Paraíso. Meus caros Tony e Laura Araújo, obrigado pela participação de vocês, tá? Eu não queria que houvesse essa participação nessas circunstâncias, mas já que aconteceu, nada mais justo que a gente fizesse hoje essa lembrança, tá bom, Tony? Um abraço, Laura, outro pra você. Ô Fred, muito obrigado pela participação, e o que eu mais gostei aqui foi que nós revivemos o Luiz Ribeiro, né? Ninguém aqui ficou falando somente de predicados do Luiz Ribeiro, você botou áudios dele, nós lembramos situações, coberturas que ele fez, programas, enfim, não foi só um papo de depoimento, né, formal. A gente, aqui eu lembro do Luiz Ribeiro como me lembrava no Bola em Jogo. Eu estou me sentindo agora como se eu estivesse no Bola em Jogo de meio-dia às 3 na Tupi. Obrigado, parabéns pela homenagem que você fez. Que é isso, ele merece muito mais do que isso. Aqui é uma ínfima parcela do que eu poderia fazer e espero fazer com o meu trabalho nos próximos anos, assim como todos vocês. Obrigado, meus amigos, até a próxima, tá? Um abraço, Fred, um grande abraço aí também pro Lauro, um abraço a todos e realmente parabéns pela homenagem, por esse papo que a gente pôde fazer aqui para falar do Luiz. Valeu, gente.
usando de um chavão, né? Não gosto muito de usar chavão, mas esse se aplica. A partir de hoje, o Luiz Ribeiro deixa a vida para entrar para a história do rádio, e nós que aqui ficamos, como eu disse, temos uma missão árdua agora, que é a de defender esse legado. E vocês não tenham dúvida de que a gente vai lutar e vai brigar muito por isso. No Rio de Janeiro, 3h17. Jogo Falado. Apresentação: Fred Soares.